muito obrigada pela vossa presença. E ao longo da próxima hora eu vou falar-vos de gamificação. Gamificação que é a utilização de elementos de jogo em contextos que não são de jogo. E isto foi, de facto, a primeira definição feita de gamificação por Dieter Turning e colegas em 2011. E a gamificação tem, de facto, encontrado muito interesse por parte das empresas nas áreas da educação, da formação, da saúde, do marketing. E se formos ao Google fazer uma pesquisa por gamificação, encontramos quase 1 milhão de resultados. E se pesquisarmos pela palavra em inglês gamification, temos quase 12 milhões de resultados. Não é muito científico, mas isto de alguma forma atesta o interesse que a gamificação tem cada vez mais e o que leva à produção cada vez mais de conteúdos sobre o tema. Então, hoje eu irei-vos falar e vos hei de falar dos objetivos da gamificação e dos jogos, também para percebermos um pouco porque o interesse da gamificação. Falaremos de elementos de jogo, de aplicações da gamificação para responder a desafios que as empresas encontram habitualmente no seu dia-a-dia. Falaremos, claro, de gamificação na formação e também do que é uma boa gamificação, ou seja, uma gamificação que de facto consegue responder com sucesso aos desafios das empresas. E finalmente, falar-vos-ei de formação em gamificação. A gamificação é, então, a utilização de elementos de jogo em contextos que não são de jogo, como já referi, mas serve para quê? Bom, de uma forma geral, a ideia da gamificação é aumentar a motivação, o envolvimento e o bem-estar das pessoas quando estão a realizar uma atividade. E, para isso, vai utilizar elementos de jogo e a grande questão que se põe é porquê os jogos? Bom, uma forma de percebermos a importância dos jogos é olharmos para os números. E a Federação Europeia de Software Interativo disponibiliza anualmente um relatório com dados recolhidos pela Ipsos sobre a utilização de jogos. E, olhando para o número de pessoas que jogaram videojogos de 2012 a 2018, aquilo que vemos é que nestes 4 países mais de 10 milhões de pessoas jogaram pelo menos algum videojogo nos 12 meses anteriores a terem sido questionados pela Ipsos. É de facto são valores impressionantes e se repararmos aqui, temos que em França e na Alemanha mais de metade da população entre os 6 e os 64 anos jogou ou joga algum videojogo. Os valores aproximam-se dos 50% nos outros 2 países, mostram, portanto, o grande impacto que os jogos têm nas pessoas que os utilizam muito. E, por falar em utilizarem muito, é interessante ver os números que se referem ao tempo despendido, o tempo médio por semana despendido a jogar. E temos aqui a evolução de 2012 a 2018. Em 2012 ainda só a Grã-Bretanha ultrapassava, se quiserem, aquilo que podemos dizer que são as 8 horas habitualmente de trabalho. Portanto, em média por semana jogavam mais do que um dia de trabalho. Em 2018, portanto, aqui já vemos que quase todos os países ultrapassam ou se aproximam desse valor. Se virmos aqui o aumento, temos 2 países que aumentaram em torno dos 50% o número de horas médias semanais passadas a jogar e os valores em Espanha e Grã-Bretanha são um pouco inferiores, portanto 22% e 20% de aumento entre 2012 e 2018. Mas é interessante olharmos para o que se passou de 2018 a 2020. E temos que, de facto, até ao final de 2019 não há grande variação, mas depois, em 2020, temos, de facto, no primeiro e no segundo trimestre, aqui temos os valores por trimestre, um aumento significativo. E isto dá-se, claro, devido às questões de confinamento. Se virmos a diferença, a compararmos as diferenças entre o final de 2018 e o início de 2019 e o final de 2019 e o de 2020, aquilo que temos é que, de facto, do final de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, temos aumentos muito importantes no número médio de horas semanais que as pessoas passaram a jogar.
enquanto que aqui temos valores há até diminuição em 2 países. Portanto, temos que, de facto, houve um aumento devido ao confinamento, a que se presume de ser devido ao confinamento, no número de horas médias semanais passadas a jogar. O número de horas que se passam a jogar é normalmente visto como algo que pode ser problemático, pode ser, ter efeitos nefastos. Portanto, é interessante ver o que é que 3.000 jogadores e não jogadores, e os jogadores são as pessoas que, a um inquérito, quando responderam a um inquérito feito pela Ipsos, no ano anterior tinham jogado algum jogo, cerca de 1 em 5 pessoas disseram que em confinamento jogar videojogos teve impacto positivo na sua saúde mental. E 3 em cada 10 jogadores, 3 em cada 10 pessoas que jogam, disseram que durante o confinamento os videojogos de facto contribuíram para se sentirem menos ansiosos, menos isolados, mais felizes e tiveram, portanto, um impacto positivo na sua saúde mental. Ou seja, este aumento que vemos aqui mostra como os jogos podem também ter efeitos positivos no bem-estar das pessoas. Claro que muitas pessoas a jogarem videojogos durante muito tempo por semana leva a que, de facto, os valores em termos de volume de negócios sejam importantes e o valor total do mercado de videojogos em 2019 na União Europeia, ainda com o Reino Unido, foi de 21,6 bilhões de euros. E aqui, apenas para terem uma ideia, o que é a receita anual de videojogos no mundo, na China, com mais de 41 bilhões de euros, e nos Estados Unidos mais de 37 bilhões, sendo que se pensa que vai haver, se projeta um aumento significativo para o ano 2020, pelas razões que já apontamos. Portanto, o porquê dos jogos, respondemos com os números, porque há cada vez mais pessoas que jogam, que gastam mais horas a jogar e que gastam mais dinheiro em jogos. Mas as palavras também nos dão uma ideia do porquê da importância dos jogos. Naquilo a que Nick Pelling, programador de jogos britânicos, chamou a pré-história da gamificação, em 1980, Thomas Malone fez vários estudos e as perguntas que colocou foi: porquê é que os jogos de computador são tão cativantes? Como é que as características que fazem os jogos de computador cativantes podem ser usadas para tornar a aprendizagem interessante? Portanto, aqui a ligação, a associação de algo cativante aos jogos. O referido Nick Pelling terá usado, segundo ele, o termo gamification pela primeira vez em 2002, para se referir à utilização de interfaces rápidas como as dos jogos para tornar as transações eletrónicas rápidas e divertidas. Aqui o divertido, mas também assinalar a questão da interface rápida como a dos jogos, porque ao que ele se refere é o facto de os jogos nos darem feedback muito imediato quando realizamos alguma ação. E era isso que ele queria transportar para as transações eletrónicas, o rápido e o divertido. Em 2008, Brett Terrell usa o termo gamification, ainda não o termo final em inglês, para se referir à ideia de pegar em mecânicas de jogo e utilizá-las na interação com a internet para aumentar o envolvimento dos utilizadores. Portanto, os jogos têm a ver com, envolvem os utilizadores. Naquilo que eu chamo a idade moderna da gamificação, porque é quando Sebastian Harding define pela primeira vez gamificação, em 2012 é publicado um estudo sobre os consumidores europeus de videojogos em 16 países e é o único estudo até hoje no qual se inclui Portugal. Apresentaram uma lista de palavras e frases às pessoas e perguntaram-nos o que é que elas consideravam que melhor se aplicava a videojogos. E, na Europa, 36% dos mais de 15.000 inquiridos entre os 16 e os 64 anos responderam que era entretenimento. Em Portugal, na mesma linha, foi entretenimento a expressão e palavra mais associada por todas as pessoas e também por aquelas pessoas que jogaram algum jogo no ano anterior ao inquérito, mas também se respondeu que, bom, para escapar à realidade, diversão, eram expressões que eram que as pessoas normalmente associavam a jogos e a jogar jogos. Portanto, temos que os jogos são cativantes, divertidos, envolventes, entretêm, e isto explica também o porquê da importância dos jogos, da utilização de elementos de jogo em contexto
em contextos que não são de jogo. Porque os jogos são cativantes, divertidos, envolventes, enfim, são aquilo aqui em inglês e também muito no meio das pessoas que trabalham na gamificação se chama o fun. Um outro aspecto muito interessante e importante são as emoções. Em 2015, Brenda Romero, que é uma programadora de jogos muito premiada, esteve numa reunião no DICE Summit, que reúne uma série de especialistas e profissionais da área dos jogos, e lançou a questão: como é que sabemos se um jogo é bom? E diz ela, não é porque tem uns gráficos muito bons, não é porque tem um suporte técnico muito bom, nem porque gera muito volume de negócios. É realmente, sabemos se um jogo é bom quando vemos a cara das pessoas quando estão a jogar. Porque a cara das pessoas quando estão a jogar vêem-se logo as emoções. E o que é extremamente interessante e que reforça esta ideia de Brenda Romero é que quando o fotógrafo Philip Toledano se perguntou como é que podia registar sem interferir as emoções que, segundo ele, são a essência de uma pessoa, aquilo que ele decidiu foi fotografar as pessoas a jogar videojogos. E o que ele de facto conseguiu foram estas fotografias de pessoas a jogar videojogos, onde conseguimos com facilidade ver as emoções que elas estão a sentir. Surpresa, espanto, entusiasmo. Portanto, de facto, as emoções, o rosto das pessoas traduz as diferentes emoções de surpresa, excitação, alegria, orgulho, satisfação, regozijo que os jogos provocam. E, portanto, os elementos de jogos, os jogos são extremamente importantes porque têm, de facto, potencial para gerar emoções positivas em quem joga. E assim podemos chegar a uma outra definição de gamificação, a de Jess Shell, que é também um programador de jogos, e dizer que, de facto, a gamificação é pegar-nos numa experiência que não é um jogo e vamos dar-lhe as qualidades dos jogos que atraem as muitas pessoas que jogam. Ou seja, vamos usar os aspectos positivos dos jogos, sem esquecer o tal fun, o tal de ser divertido, de ser cativante, para aumentar a motivação e o envolvimento das pessoas, para promover ou ajustar comportamentos e para gerar bem-estar. E um exemplo de promoção de comportamentos através do fun podemos vê-lo na redução da utilização de escadas rolantes numa estação de metro na Suécia, em Estocolmo, que foi uma iniciativa da Volkswagen, o da Fun Theory. E nasceu quando a Volkswagen pediu à agência de comunicação DDB para criar visibilidade para a sua tecnologia Blue Motion, que tinha uma série de inovações para ajudar a reduzir o impacto ambiental dos seus automóveis, sem, no entanto, comprometer o prazer da condução. E então a campanha centrou-se na ideia que a Volkswagen estava a ajudar os seus clientes e potenciais clientes a escolher um carro mais ecoamigável, tornando mais divertido de conduzir. E, portanto, em vez de criar uma campanha tradicional, aquilo que a DDB fez foi criar esta escada não rolante, e vou-vos mostrar aqui um pequeno filme que ilustra o que é que foi feito.
Portanto, como vimos também aqui, a cara das pessoas demonstra uma série de emoções positivas e, digamos, a grande mensagem é que através de algo divertido conseguimos alterar comportamentos e, como vimos, mais de 66% das pessoas utilizaram as escadas em vez das escadas rolantes, levando assim à redução do consumo de energia elétrica e à promoção do exercício físico. Portanto, de facto, o divertimento, o fun, é muito potente e é algo que os jogos nos trazem para alterar e promover comportamentos mais saudáveis e mais positivos. Portanto, neste caso, de facto, vemos como, usando os aspectos positivos dos jogos, em particular o fun, conseguimos comportamentos mais sustentáveis e mais saudáveis. Temos visto que vamos utilizar elementos de jogo na gamificação, em contextos que não são de jogo, e por isso é extremamente importante falarmos um pouco sobre elementos de jogo. Não há uma enumeração, uma inventariação exaustiva de elementos de jogo. Há vários modelos para os estruturar. Eu normalmente baseio-me nestes dois modelos, do Nick Levan-Zubeck e o de Verbach e Hunter, e começaria por apresentar estes elementos de jogo: descoberta, progressão, competição, cooperação, interação social, fantasia, narrativa, autoexpressão, tudo isto elementos que se referem ao tipo de experiências que um jogo pode proporcionar. E depois temos os elementos que, de facto, permitem criar estas experiências. E temos pontos, níveis, medalhas, quadros de honra e feedback. Todos estes elementos são também, à exceção do feedback, são feedback de alguma forma. Quando falo de feedback, estou a falar mesmo de mensagens expressas que dão, por exemplo, os parabéns por termos completado um nível de um jogo. Depois há desafios, missões, combates, as boss fights, que são aqueles combates ou aqueles desafios mesmo muito difíceis e que, se os conseguirmos vencer, passamos nós a ser o boss. Depois, um pouco tal como nos jogos de tabuleiro, temos as jogadas, é a minha vez de jogar, a sorte, como quando lançamos um dado, e podemos ter limite de tempo e limite de jogadas também como um elemento que, por exemplo, nos pode dar a sensação de progressão, quando conseguimos fazer algo num tempo menor do que aquele que estava estipulado. Depois há as conquistas, as recompensas, os estados de vitória, a possibilidade de desbloquearmos conteúdos, a possibilidade de obtermos recursos, transações, prendas, quadros de atividade social, que são elementos que se usam para dinamizar a interação social, e temos os avatares, os papéis, ou seja, nos jogos de role-playing é-me atribuído um determinado papel que é relativo a um personagem que eu escolhi desempenhar, as coleções, as possibilidades de escolha e os bens virtuais. Como disse, não há uma inventariação exaustiva, todos os autores estão de acordo com isso, portanto, isto são exemplos, mas é importante também referir que isto são exemplos, mas são também opções, não é? Para gamificar um sistema não precisamos de usar todos estes elementos. E a prova está, por exemplo, se pensarmos na escada da iniciativa da Volkswagen, o que temos de elementos é a descoberta, a descobrir algo que não sabemos muito bem antes de começar a subir, o que é que vai acontecer, e a autoexpressão. As pessoas andaram ali a criar música para cima e para baixo. E depois podemos eventualmente dizer que os elementos para criar as experiências, os elementos de jogo, claro que há a escada ela própria que ajuda a criar as experiências, poderão ser as possibilidades de escolha, porque é dada a escolha entre subir pela escada rolante ou subir a outra. E depois a escolha de subir a escada toda de uma vez ou andar para cima e para baixo a fazer música. Podemos também pensar, como alguém já me chamou a atenção, que a cooperação, aí vimos de facto um casal, os dois a fazerem música, é também uma experiência que podemos considerar que está incluída naquele exemplo,
e, eventualmente, se pessoas que não se conhecem começassem a combinar-se para fazer música, poderíamos ter também interação social. Mas isto aqui para ilustrar como não são necessários muitos elementos para se conseguir gamificar um sistema, conseguir tornar uma atividade aborrecida ou sem qualquer valor de sustentabilidade em algo muito mais positivo. Outro exemplo, imaginemos que queremos que as pessoas tenham estas experiências de descoberta, progressão, cooperação e interação social no sistema a gamificar. Então, poderíamos usar níveis e feedback para dar a sensação de progressão, desafios e missões que também dão essa sensação de descoberta e progressão, mas que podem incentivar a cooperação e a interação social se eu puder convidar pessoas para me ajudarem nesses desafios e missões. O limite de tempo, que, como referimos, já pode dar uma sensação de progressão, desbloqueio de conteúdos enquanto descoberta e depois a obtenção de recursos, as transações, as prendas, os quadros de atividade social para promoverem a cooperação e a interação social e, finalmente, as possibilidades de escolha que também têm a ver com a descoberta. Portanto, isto aqui para dar um exemplo de como, definindo as experiências que queremos proporcionar, depois escolhemos os outros elementos que vamos utilizar para criar essas experiências. Vou dar-vos agora alguns exemplos de desafios a que a gamificação pode responder e o exemplo mais clássico é aquele em que se quer promover a fidelização e aumentar as vendas. E aí, normalmente, usam-se pontos, recompensas, níveis, ou seja, a pessoa faz uma compra, seja uma compra de alimentação, o que seja, e são-lhe atribuídos pontos, acumula um determinado o número de pontos tem, recebe uma recompensa e há alguns sistemas que usam níveis. Consoante os pontos que se vão adquirindo, a pessoa passa a ter o estatuto, o nível Silver, o nível Gold e por aí fora. Depois, prémios, muitas vezes ofertas especiais na data de aniversário. Feedback, normalmente estes programas hoje em dia são implementados através de aplicações no telemóvel que nos dão feedback quanto às compras que fizemos, aos pontos que acumulamos, e depois a autoexpressão. Eu estou-me a lembrar do exemplo da Starbucks no Reino Unido, que tem um programa de fidelização em que, a partir de determinado nível, as pessoas podem escolher exatamente como é que querem a sua bebida. Ou seja, têm a possibilidade de exprimir os seus gostos ao escolherem, ao terem a possibilidade de escolha dos elementos que querem na sua vida. Um outro exemplo é um exemplo de crowdsourcing, que é o exemplo da comunidade de tradutores da Coursera. A Coursera é um fornecedor de cursos online, os ditos MOOCs, Massive Online Open Courses, e aqui a Coursera tenta que formandos nos seus cursos sejam voluntários para traduzir os cursos, tornando-os, portanto, acessíveis a muito mais pessoas em todo o mundo. E o que é que a Coursera utiliza? Bom, utiliza um sistema de badges que recompensa o número de palavras que são atribuídos consoante o número de palavras traduzidos. Estes badges são visíveis na plataforma e são também colocados no perfil LinkedIn das pessoas, portanto, dando visibilidade ao trabalho de tradução. E há também um badge do coordenador de times de tradutores, de equipas de tradutores. Depois temos feedback, o número de palavras traduzido, o número de posts colocados nos fóruns e os quadros de honra. Temos um quadro de honra para todos os que já traduziram mais de 15 mil palavras e temos um quadro de honra para as pessoas que traduziram mais palavras nos últimos 7 dias. E aqui, de chamar apenas a atenção, estes 2 quadros de honra existem porquê? Porque, de facto, se olharmos aqui para este número, mais de 10 milhões de palavras é algo muito difícil de traduzir. É um investimento de tempo muito grande. Ou seja, eu olhar para este leaderboard, se este não existisse, eu ficaria logo desanimada. Portanto, os leaderboards
podem, de facto, em vez de serem um fator motivador, serem fruto de desmotivação. A pessoa diz, não, eu nunca vou conseguir atingir isto, portanto vou desistir. E daí o existir este semanal, que se torna, apesar de tudo, provavelmente mais fácil de conseguir integrar este quadro de honra. De todas as formas, dizer que muito mais eficaz, com muito mais impacto na motivação, são os quadros de performance individual, em que aquilo que é apresentado é a minha performance hoje comparada com a do dia anterior. Ou seja, há uma comparação, há uma competição, mas com a pessoa ela própria, e, portanto, é menos perigoso de ser um fator desmotivador. Outros desafios que as empresas muitas vezes enfrentam é promover a utilização dos sistemas e plataformas da organização e aumentar a motivação na realização daquelas tarefas repetitivas e monótonas. Em relação ao primeiro caso, nós podemos dar o exemplo da Accenture, que para promover a utilização do SharePoint, que é uma ferramenta de colaboração, usou uma competição para levar as pessoas a completarem o seu perfil. E depois usou pontos e medalhas para premiar atividades dentro do SharePoint, como, por exemplo, as pessoas colocarem posts. Para o aumento de motivação na realização de tarefas repetitivas e monótonas, falo-vos da SAP, que realizou um protótipo para gamificar uma atividade que normalmente é vista como realmente bastante aborrecida, embora seja crucial, que é o processamento de faturas. E então usou, de facto, ferramentas de elementos de jogo para permitir a colaboração entre as várias pessoas que precisam de contribuir para a fatura, para a introdução de dados e para a fatura ser processada, permitiu assim a interação social, criou desafios diários, semanais, mensais, para manter as pessoas motivadas para objetivos diários, semanais e mensais, ou seja, não só um objetivo ao final do mês, e depois permitiu que fossem dados pontos quando alguém recebia a ajuda de um colega, podia dar-lhe pontos, podia dar-lhe prémios, e criou uma competição entre equipas em várias regiões do país. Portanto, uma forma de tornar uma atividade que é aborrecida muito mais divertida e contando com a colaboração e promovendo a colaboração entre as várias pessoas que contribuem para o sucesso da atividade. Exemplos de gamificação na formação e desafios têm muitas vezes, grande parte das vezes, em motivar os profissionais que têm pouca disponibilidade de tempo a envolverem-se na definição do seu plano de formação e a aumentarem a sua participação em ações de formação. E mais uma vez, e aqui veremos que em todos os exemplos que estão relacionados com formação, o elemento de jogo de progressão é extraordinariamente importante, realmente aquilo que é importante quando estamos a fazer formação é sentirmos que estamos a progredir, mas também as possibilidades de escolha, ou seja, cada formando poder definir o seu percurso de formação e depois a utilização de missões, feedback, níveis, recompensas, o tipo de recompensa a entregar, por exemplo, a uma instituição de apoio social e também medalhas e a promoção de interação social, ou seja, promover a interação entre pessoas que estão a fazer aquela formação. E estou-me a lembrar, por exemplo, do Duolingo, que é uma plataforma de ensino de idiomas, que promove, de facto, que tenhamos amigos no Duolingo que estão a aprender o mesmo idioma que nós para podermos trocar impressões muito à imagem de uma qualquer rede social. Outro desafio que há, que é um pouco, digamos, é funilar-nos em relação ao anterior, é motivar-nos para a realização daquela
formação de rotina que é monótona, como seja formação em segurança, formação na área financeira de compliance, formação legal. Mais uma vez aqui, a utilização de elementos que mostrem progressão, missões, níveis, pontos, medalhas, feedback e desbloqueio de conteúdos são elementos fundamentais para tornar a formação menos monótona. E em que o desbloqueio de conteúdos pode ser muitas vezes um desbloqueio de conteúdos que têm a ver com interesses da pessoa e não tanto com o conteúdo de formação, no fundo quase como uma recompensa. É também usada a gamificação para tornar a formação no acolhimento de profissionais mais envolvente e mais eficaz. E aqui há um elemento interessante que se pode utilizar, que é a narrativa, ou seja, utilizar a história da organização para desenhar desafios, boss fights e levar as pessoas que chegaram de novo a progredir na formação. Boss fights que podem estar relacionadas com as competências que as pessoas têm de demonstrar na sua função, e depois pontos, medalhas, feedback e desbloqueio de conteúdos. Finalmente, falar-vos de um desafio que tem a ver com a criação de comunidades de expertise, ou seja, motivar os colaboradores para contribuírem com a informação técnica que eles têm, que muitas vezes não está escrita em lado nenhum, ou seja, contribuindo assim para aumentar o conhecimento da organização. Aqui, posso trazer também aqui novamente o exemplo da Accenture e da promoção da utilização do SharePoint, porque numa fase seguinte, de facto, o objetivo que eles tiveram foi em levar as pessoas a contribuir com a formação técnica relevante para aumentar o conhecimento e o valor dos materiais partilhados no SharePoint, e o que normalmente aqui se faz é usar pontos, mas usar pontos como votos, ou seja, as pessoas votam no melhor post, no post que acham que traz maior conteúdo de valor, e depois há feedback, há medalhas e pode haver um tipo de recompensa específico, que é uma recompensa que fica durante algum tempo, que são os privilégios. E neste caso, os privilégios de edição, que é quando se reconhece alguém que está a contribuir com informação, um valor técnico tal, que essa pessoa depois passa a poder ver os posts que estão a ser colocados e a fazer algumas alterações que considere relevantes. Portanto, estes são um outro tipo de desafios que as empresas encontram também em termos de conhecimento, e tendo visto vários exemplos, vários desafios, vários elementos de jogo que se podem utilizar, a pergunta que se segue é o que é então necessário para usarmos tudo isto e termos uma boa gamificação, ou seja, uma gamificação que de facto responda de forma bem sucedida aos desafios de que falamos. E uma vez que, de uma forma geral, nós queremos aumentar a motivação, o envolvimento e o bem-estar das pessoas na realização dessas tarefas, temos de facto que conhecer teorias da motivação, fatores que contribuem para motivar, o papel crucial do feedback e o efeito das recompensas na motivação, depois o impacto que o envolvimento tem a nível individual e organizacional e os fatores que mais contribuem para levarmos as pessoas de facto a envolverem-se e a sentirem-se comprometidas com aquilo que estão a fazer, e depois conhecer o impacto das emoções na cognição, a importância que há quando definimos desafios em haver um equilíbrio entre a exigência e a competência de quem está a entrar nesse desafio, os fatores que levam as pessoas a jogar e o que é que as pessoas acham que é divertido, porque de facto as pessoas são diferentes umas das outras e acham coisas diferentes divertidas. O que mais é necessário para ter uma boa gamificação? Bom, é necessário termos objetivos muito bem definidos. E em 2013 o Gartner Group previu
que 80% das aplicações gamificadas iriam falhar, ou seja, não iam atingir os objetivos de negócio pretendidos porque tinham sido desenhadas de forma deficiente. Mas dizia que no longo prazo, à medida que as organizações se focassem em definir objetivos claros, então aí sim a gamificação iria ter um impacto significativo no negócio e tornar-se-ia um importante meio para as organizações envolverem as suas audiências externas e internas. Portanto, a definição de objetivos antes de partirmos para o desenho de um projeto de gamificação é extremamente importante, tal como é importante considerarmos que o utilizador é o centro do desenvolvimento do projeto. Ou seja, devemos conhecer os nossos utilizadores, não só as suas características demográficas, mas também aquilo que os motiva, aquilo que os envolve, de forma a conseguirmos ter um projeto bem sucedido. É claro que estes dois aspectos não são exclusivos da gamificação, são princípios de desenho de projetos. Aquilo que de facto é específico para desenvolver um projeto de gamificação é pensar como quem desenvolve um jogo. Porque quem vai desenvolver um jogo, aquilo que quer é que as pessoas joguem e voltem para jogar. Portanto, tem que manter o interesse. Tem que pensar que as pessoas têm interesses e competências muito diferentes e, portanto, tem que dar resposta à maior variedade possível de interesse e competências das pessoas que vão interagir com o sistema. E, para além disso, quem desenvolve jogos também divide os grandes desafios em desafios mais pequenos, mais geríveis, criando níveis, missões, dá feedback regular para suportar a progressão dos jogadores e procura que as pessoas tenham uma atitude positiva no jogo. Portanto, são, digamos, esta a ideia que está subjacente quando dizemos que para termos um bom projeto de gamificação devemos pensar como quem desenvolve um jogo. E muitas vezes uma ajuda, porque não somos programadores de jogos, não desenhamos jogos, é pensar num jogo que seja um bom modelo para a gamificação que queremos fazer. Pensar como quem desenvolve um jogo é também pensar que quem desenvolve jogos não gosta da gamificação, e isto é um facto. Há programadores de jogos como a Amy Jo Kim e o Ian Bogost que acham a gamificação a pior coisa que já aconteceu, que dá mau nome aos jogos, inclusivamente, e um dos primeiros aspectos pelos quais a gamificação é criticada é por causa desta chamada tríade maldita, que são os pontos, badges e leaderboards. Qualquer sistema que tenha pontos, badges e leaderboards é considerado como estando gamificado e, de facto, o Ian Bogost é muito crítico em relação a isto e é muito crítico também por causa disto levar à manipulação e não ser divertido. E o que eles dizem é que não é por causa dos pontos que um jogo é bom e envolve, e aliás, isto já vimos que haverá muitas outras coisas que levam a que as pessoas transpareçam aquelas emoções que nós vimos naquelas fotografias quando jogam. É a questão dos pontos badges e leaderboards serem ineficientes, só como eles dizem, demasiado eficientes, levando então à manipulação. Um bocado a questão de as pessoas serem enganadas, porque segundo eles o que se quer fazer com a gamificação é substituir recompensas reais por virtuais e também porque querem que as pessoas achem que o seu trabalho é bom, quando na realidade não é. E devo dizer-vos que há um artigo na internet do Ian Bogost em que os termos que ele utiliza são bastante duros em relação à gamificação. Daí que, quando gamificamos, seja extremamente importante termos em conta princípios éticos e termos a certeza que não estamos a manipular nem a controlar as pessoas e que também não estamos, este é outro aspecto importante, a torná-las dependentes do sistema. E, além do mais, o sistema tem que ser justo. Ou seja, tem que dar acesso, mesmo estando implementado, ao estar implementado, tem que dar acesso a todas as pessoas. E eu pego aqui novamente no exemplo da escada. O projeto da escada musical é muito interessante, mas uma pessoa que tenha dificuldades de locomoção deve continuar a poder escolher a escada rolante. A escada rolante deve continuar a estar lá. Portanto, é nesta perspectiva que falamos em justiça na gamificação. Portanto, se quisermos resumir
o que é necessário para ter uma boa gamificação? Bom, é reconhecer os aspectos dos jogos mais relevantes para promover a motivação, o envolvimento, o engagement. O envolvimento, que a palavra em inglês é o engagement, que é envolvimento, compromisso, dedicação. Interpretar os modelos motivacionais e a sua relação com os elementos dos jogos, identificar os elementos de jogos que promovem o envolvimento, reconhecer a importância de usar os tais elementos de fun para motivar e promover o envolvimento, tomar em consideração os aspectos éticos da gamificação e, muito importante, avaliar se a gamificação é aplicável na organização, porque pode não ser, pode não fazer sentido gamificar o processo, ou o sistema, a atividade que estávamos a pensar. Isto é um aspecto muito importante e que pode ser razão para, obviamente, um projeto falhar redondamente. Utilizar uma metodologia adequada, que já vimos que deve definir objetivos muito claros, ter os utilizadores no centro do desenvolvimento do projeto e deve levar a pensar como quem desenvolve jogos, ter elementos para avaliar o retorno do investimento e realizar e avaliar um protótipo antes de lançar o sistema. Portanto, se quisermos uma mensagem final sobre gamificação, será no fundo uma mensagem que responde à pergunta que Malone fez: como é que as características que fazem dos jogos de computador cativantes podem ser usadas para tornar a aprendizagem interessante. E será usando a gamificação como uma metodologia de design de projetos centrada nas pessoas e usa os elementos e aspectos positivos dos jogos, sem esquecer a parte divertida, o fun, de forma ética, para aumentar a motivação dos humanos, promover o envolvimento dos humanos e promover o seu bem-estar, gerando emoções positivas. Portanto, se tivermos um bom projeto de gamificação, conseguiremos, com certeza, ou com grande probabilidade, tornar a aprendizagem mais interessante, usando os elementos e os aspectos positivos dos jogos na formação. Finalmente, só para vos dar a conhecer que nos dias 11 e 12 de março vamos fazer uma ação de formação em gamificação para motivar. Vamos pegar nos aspectos que falámos hoje e aprofundá-los e em outros aspectos também, e vamos ter como objetivos que os participantes no final estejam aptos, de facto, a realizar um projeto bem gamificado, só que em vez de realizarmos, obviamente, um protótipo, vamos, no final, é expectável que os participantes tenham esboçado um pequeno projeto de gamificação. Portanto, espero poder contar com a vossa presença nos dias 11 e 12 de março e agradeço imenso a vossa atenção. Caso tenham questões, estou à vossa disposição. Obrigada, Luísa, pela apresentação. Eu deixo então aqui um espaço para quem tenha alguma questão. Entretanto, mesmo antes de passar aqui às questões, o Manuel Pimenta escreveu aqui no chat, quando a Luísa estava aqui a falar sobre os críticos da gamificação, escreveu que eles são críticos, mas de más soluções de gamificação, como o são também de maus jogos. Tal e qual. E ele considera que a esmagadora maioria das soluções de mercado são demasiado simplistas e mal desenhadas, tal como é a esmagadora maioria dos jogos. E diz que por cada jogo brilhante há 100 jogos maus. Manuel Pimenta, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não. Olá, Manuel, obrigada. Há muito tempo já que não nos vemos, mas sim, é verdade. Um add-on muito bom à minha apresentação, muito obrigada, tens toda a razão. Não tenho mais nada a acrescentar, está tudo aí, sem dúvida. Pronto, então se alguém quiser colocar alguma questão, temos aqui um pequeno espaço para isso. Tenho aqui uma pergunta, Raquel, obrigada. A pergunta é: do ponto de vista dos recursos para a implementação de um projeto de gamificação, o que é que deve ser tido em conta? Programadores, softwares, o que é que é necessário?
Eu sou uma grande apologista de uma gamificação para se começar sem utilizar grandes recursos. Ou seja, podemos fazer gamificação quase com papel e lápis. E se temos que utilizar recursos, então utilizar coisas que já temos disponíveis todos os dias, como o mail ou ferramentas que já utilizamos. Porque, de facto, se quisermos gamificar criando projetos muito elaborados, temos que ter ou recorrer a plataformas que já existem para gamificar, muito embora, e aí pegando um pouco, ou pegando tudo naquilo que o Manuel Pimenta disse, de facto, mesmo as plataformas que existem para gamificar baseiam-se essencialmente em pontos, badges e leaderboards, medalhas e quadros de honra, feedback também, sim, uns polegares para cima e se calhar não muito baixo. Posso estar a ser injusta, mas é o que eu tenho visto. Portanto, obviamente, se quisermos um projeto de maior fogo, sim, temos que envolver programadores, designers gráficos e por aí fora. Mas aquilo que é a minha opinião e aquilo que eu tenho visto é que com coisas muito simples se consegue, por vezes, gamificar atividades com enorme sucesso. E é por aí que se deve começar para que, lá está, para se conseguirem criar protótipos rápidos e para testar e não corremos o risco de investirmos imensos recursos e depois os resultados não aparecerem. Obrigada, Luísa. Mais alguma questão? Se pretenderem, podem ligar o vosso microfone. Aqui no chat. Bom, penso que não temos mais nenhuma questão. Eu agradeço a todos a vossa participação. Agradeço também à Luísa Corbal esta apresentação e contamos convosco na formação que iremos ter. Um bom dia para todos e até ao próximo webinar.